Farei a leitura para a mensagem dessa noite no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1 a 11. Há não muito tempo atrás eu preguei na carta que Paulo escreveu aos Coríntios falando sobre tentação e as circunstâncias dela. No mês de fevereiro eu falei sobre o poder para resistir às tentações, usando a vida de José. Hoje eu falarei do alvo das tentações, usando a vida de Jesus Cristo. No capítulo 4 de Mateus, de 1 a 11, que descreve a tentação de Jesus no início do seu ministério, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua igreja que se reúne aqui neste lugar. É graça do Senhor para as nossas vidas a oportunidade deste dia. É graça do Senhor para cada um de nós poder servi-lo neste dia, ouvir a Tua voz. É graça do Senhor, ó Pai, podermos como igreja estarmos em comunhão uns com os outros e contigo. Neste momento, à luz da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine o coração de cada um dos Teus servos. Dê o entendimento e dê a compreensão necessária para que possam assim ouvir a Tua voz. E em tudo isso, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, infelizmente, nós temos visto pais criarem filhos não somente suscetíveis à tentação, como dispostos e facilmente para serem tentados. Quando um pai satisfaz os desejos dos seus filhos, imediatamente quando ele assim o quer, quando os pais satisfazem as vontades dos seus filhos, mesmo entendendo que aquilo não é a hora ainda, mas porque os seus filhos pediram, os pais satisfazem. Quando os pais orientam os seus filhos a procurarem profissões que lhe rendam muito dinheiro, que lhes façam próspero na sua vida, que galgue posições importantes na sociedade, que eles precisam ser de qualquer forma melhor do que todos. Isso é uma criação suscetível à tentação. É uma criação que aborda áreas da vida que o diabo está muito apto para assim agir. Então, pais estão criando seus filhos para facilmente serem presas do diabo em suas vidas. E eu não estou falando de pais do mundo, estou falando de pais de dentro da igreja, o que é o pior. Não observando o que de fato deveria contribuir e instruir os seus filhos para serem servos e discípulos do Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e não valorizar as coisas acima de Deus. Estão criando filhos
que estão sendo satisfeitos na hora que desejam. Filhos que gastam toda a sua vida para possuir bens e ser o melhor dentre todos. Lutero certa vez disse que não aprendi a minha teologia toda de uma vez só, mas tive de buscá-la mais a fundo, onde as minhas tentações me levavam. Quanto mais aquele homem era tentado, mais ele buscava a Deus. Quanto mais nas áreas da sua vida aquele homem era tentado pelo diabo, ele procurava conhecer mais a Deus naquelas áreas para vencer as suas tentações. Segundo o significado de tentação, é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Mas ainda diz que tentação é um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Uma das coisas que nós precisamos ter certeza de, apesar da sua descrição e do seu significado, segundo o dicionário, a Bíblia nos diz que a tentação é obra do maligno. E é obra do maligno usada por Satanás para enganar o homem e fazê-lo pecar. A tentação nunca vem de Deus. Nós somos tentados pelo diabo e pela nossa própria cobiça. Não é assim que Tiago diz? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e é Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nesse texto que nós lemos, é um texto que é bem no início do Evangelho de Mateus, e é início, de fato, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Esse texto mostra Jesus sendo tentado, depois de ser anunciado e batizado por João Batista, depois dele receber a confirmação da sua identidade pelo próprio Pai, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em seguida ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, possivelmente ao deserto da Judeia, perto do Mar Morto, onde ele então é tentado pelo diabo. O autor de Hebreus vai dizer que, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo foi tentado da mesma forma que nós somos tentados. Não há diferença alguma das tentações de Jesus e das tentações que nós sofremos. Sabemos que Mateus ele escreve o seu evangelho para judeus. E no período que Mateus escreve, já havia judeus convertidos, inclusive. E é interessante que ele faz um paralelo no capítulo 3 e 4 do Êxodo. E ele usa algumas figuras muito interessantes que nesse texto que nós lemos, que remonta ao Êxodo, lá de Israel. Por exemplo, ele usa aqui deserto, onde Jesus vai para o deserto. Ele usa o 40, que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, aqui Jesus fica 40 dias. E com isso, quando ele traz essas informações para judeus cristãos, ele estava ensinando aquele povo que mesmo convertidos ao cristianismo, eles continuavam sendo o povo de Deus. Só que agora, com a promessa concretizada do Messias em suas vidas, já cumprida, e que o Messias venceu por eles, ao contrário do que aconteceu com Israel, que não suportou as tentações, ao contrário do que acontecera com Adão lá atrás, quando foi tentado, e Eva, que também não suportou as tentações, Jesus suportaria por nós. É bom lembrar, meus queridos, que
tentação e provação são traduções de uma mesma palavra do grego. E essa palavra, peirasmos, ela tem um sentido essencial, ou primeiro sentido dessa palavra, e não é de sedução. Mas é exatamente o que Tiago vai dizer, de testar alguém com o objetivo de capacitá-lo. Mas tem também o segundo sentido dessa palavra. E o segundo sentido é levar à queda. E aqui no contexto em que nós lemos, não era preparar Jesus, capacitá-lo, mas levar Jesus à queda. E era por isso que o diabo ali estava tentando. E nós precisamos lembrar uma coisa: por que Jesus foi tentado? Jesus, sendo Deus encarnado, por que ele foi tentado? E aqui mostra claramente, a exemplo do que nós também podemos, a vitória sobre a tentação. A vitória da tentação que tenta nos afastar de Deus, que leva inclusive a Jesus a ser vitorioso sobre a morte. Por quê? Ele obedeceu totalmente o Pai, cumpriu com o seu ministério totalmente em obediência. E então aqui em Mateus 4, de 1 a 11, nós podemos ver essa força da tentação, mas também a vitória sobre a tentação. Eu quero partir dessa tentação de Cristo, meus amados irmãos, para identificar alguns alvos na sua vida da tentação. 3 áreas da sua vida que são alvos do diabo para lhe tentar. Quais são estas áreas? A primeira área que o diabo usa como alvo para te atingir é a satisfação dos seus desejos, dos seus prazeres, e de uma forma instantânea, imediata, pronta. Satisfação imediata dos prazeres. Não se esqueçam que Jesus havia sido levado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus ao deserto, e ele jejuou 40 dias e 40 noites. E diz a Bíblia que ele teve fome. Será que Jesus Cristo só teve fome ao longo dos 40 dias e 40 noites? Certamente não. Porque o corpo começa a ter fome com poucos dias, inclusive. Fome de verdade. Não é aquela dorzinha no estômago lá, com falta de comida, não. É fome, escassez de sustento do próprio corpo. Não demanda muitos dias. O jejum de Jesus, que lembra também a peregrinação de Israel ali no deserto, que algumas vezes se viu em situação de falta de alimento, quando em Deuteronômio vai dizer que Deus te deixou ter fome. Esse jejum foi imposto pelo próprio Pai. Ou seja, foi Deus que levou Jesus para o deserto. Jesus estava ali no deserto sem comer, não como propósito de Deus. E então, quando nós falamos do Pai exercer isso, a sua vontade na vida ali do seu Filho em Cristo Jesus, nós vemos Israel também, Deus impondo a sua vontade sobre eles e eles falhando. Mas aqui não. Obviamente o diabo, quando vai tentar Jesus, ele sabe quem era Jesus. Inclusive ele usa a expressão, se tu és filho de Deus, se tu és o Messias. Poderíamos dizer, desde que uma vez você é Messias, então faça isso. Se de fato você é o Messias, então você tem poder para fazer isso. E então, esse diabo, ele conhecendo muito bem que aquele que estava ali era aquele da promessa de Gênesis que esmagaria a sua cabeça. Ele tenta o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no texto de Mateus capítulo 3, o próprio Pai dizendo quem era Jesus Cristo: esse é meu Filho amado em quem tem todo prazer. Esse é meu Filho amado que me honrará cumprindo com a minha vontade. Meus amados, esse jejum que Jesus, como eu já disse,
estava ali diante 40 dias, era a vontade do Pai para a vida dele naqueles dias. E o final deste jejum deveria ser a vontade de Deus também. O tempo de Deus, o momento em que Deus tiraria também ou alimentaria o seu filho. Não era a vontade do tentador. O início do jejum foi vontade de Deus, o fim não era a vontade do diabo. Era a vontade de Deus também que se cumpriria. Mas o diabo, obviamente, ele tenta o Senhor Jesus Cristo para que ultrapassasse a vontade do Pai. Fosse contra a vontade do Pai. Matasse a sua fome transformando pedras em pães, usando o seu poder que ele tinha para fazer isso. Vocês se lembram muito bem da multiplicação dos pães. Vocês se lembram muito bem do poder que Jesus tinha sobre elementos da natureza, sobre as águas, sobre a vida ressuscitando mortos. Ele tinha poder para transformar pedras em pães. E ainda a sugestão do diabo seria como se está no deserto do Sinai como Israel e querer voltar ao Egito e se fartar lá. Em Êxodo 16:3 diz: disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar-te de fome toda esta multidão. Se Jesus estivesse ouvido a voz do diabo, era como aquele povo dissesse: o Senhor me tirou lá da Judeia, me traz para esse deserto miserável, para quê? Para eu morrer? Quem dera se eu tivesse morrido lá atrás. Seria, meus queridos, a desobediência ao Pai e a confiança, sabe em quem? No diabo. Porque é o diabo que oferece essa solução. Em outras palavras, o diabo queria induzir Jesus a satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, os seus prazeres da sua maneira. Da forma que ele estava oferecendo o Senhor Jesus Cristo e não conforme a vontade do Pai. E aqui está a aplicação para as nossas vidas. Meus amados, quando nós olhamos nos nossos dias, nós vemos algo que é sintetizado numa palavra que descreve muito bem isso, que nós chamamos de hedonismo. O hedonismo é o ensino que considera o prazer individual e imediato. O hedonismo é o único bem possível para aqueles que querem ter prazer ou viver uma vida com prazer. E infelizmente tem sido um dos carros-chefes de Satanás nos nossos dias. É só você assistir à televisão. É só você lembrar das festas da carne. Você vai perceber muito bem isso. Há um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte, e ele vai expor isso de uma forma extraordinária no seu livro que tem o título Tentação. Ele diz: procuramos alegria na mera criatura. Nessa hora Deus passa para o inconcebível, perdendo toda a realidade. E o que unicamente se faz presente é o prazer na criatura, tornando-se o diabo a única realidade. Deus é deixado de lado quando nós procuramos satisfazer os nossos desejos acima da vontade de Deus. Deus é deixado de lado e o diabo é colocado no centro, quando nós queremos satisfazer ou viver uma vida de prazer sem considerar o prazer que Deus pode nos dar. E é bom nós lembrarmos que prazer não se refere apenas a sexo, mas também à vingança, à ambição, à vaidade, a ódio, à maledicência. Tudo isso o ser humano procura no seu coração satisfazer-se. Cristo não cedeu e não cedeu 1 milímetro. Pelo contrário, ele resiste e vence o diabo. E ele vence citando Deuteronômio 8:3, que diz: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu também não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
O diabo, ele apresenta uma solução para os prazeres e a necessidade ali de Jesus, apresenta uma solução imediata e instantânea, para que Jesus satisfizesse ali uma necessidade, ou enchesse a sua barriga, matasse a sua fome. Mas Jesus simplesmente diz: você acredita que o homem vai viver pelo que ele come? Será que a vida, o homem recebe vida por causa da comida? Ou como a Bíblia diz que a vida é muito mais do que a comida, do que nós temos. E ele diz: sabe o que dá vida ao homem? Sabe o que alimenta o homem? A sua palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E então, o autor de Hebreus, quando fala dessa obediência do Senhor Jesus Cristo, resistindo ao diabo, fazendo a vontade de Deus, não olhando para a sua necessidade, para a sua dificuldade, ou para um prazer necessário, ele diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meus amados, nós podemos pegar claramente e ilustrar isso daqui com a vida de Esaú. O exemplo de Esaú acontece, infelizmente, todos os dias neste mundo. E o exemplo de Esaú é tão claro, nós enxergamos tão nitidamente e, infelizmente, às vezes na nossa própria vida. Chega em casa com fome, vende o seu direito de primogenitura, a bênção da primogenitura para Jacó, por um prato de lentilhas, porque ele estava com fome. E o autor de Hebreus chama isso, citando o exemplo de Esaú, de impureza, de profanação da bênção de Deus. Por isso, meus queridos, quanto nós temos buscado a satisfação da nossa necessidade? Quanto você tem passado para satisfazer os seus prazeres? Você tem limite na satisfação da sua necessidade? Ou as suas necessidades deixam descontrolado? A busca pelo prazer tira a direção da sua vida. Você já pensou nisso? Que muitas vezes dos seus planos, por ser até uma necessidade, pode te levar muito longe de Deus, se você buscá-la satisfazer-lhe, ou satisfazer a sua vontade. Jesus diz: não é só de pão que as nossas necessidades são satisfeitas, não é só do material que nós sobrevivemos, mas nós sobrevivemos pelas promessas da palavra do Senhor. Nós temos vida nessa palavra. Por isso, cuidado, não seja alvo do diabo, quando você no seu coração intenta a qualquer custo buscar o seu prazer e satisfazê-lo imediatamente. E muitas vezes, quando não vê saída, arromba a porta mesmo. O importante é o estar satisfeito, realizado. Cuidado, porque tem sido alvo do diabo tudo isso. Um segundo alvo na nossa vida que o diabo tem estado muito atento é a glória. A glória que buscamos nas nossas vidas, o desejo de glória. O versículo 5 e 6 diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, ou seja, para não morrer. Antes de entrarmos na argumentação do ponto, apenas um detalhe, porque se por acaso você lê o Evangelho de Lucas, a descrição de Lucas, ele inverte. Lucas coloca a terceira tentação em segundo lugar, Mateus coloca em segundo lugar a terceira de Lucas. E isso, segundo os comentaristas, eles colocam que Mateus ele usa a ordem cronológica dos acontecimentos, enquanto Lucas ele prefere o clímax dos acontecimentos e dessas tentações. Mas isso é apenas um detalhe, as tentações são as mesmas.
A primeira investida de Satanás, ela é frustrada. Jesus responde com a palavra do Senhor. Então ele desiste? Jamais. O inimigo das nossas almas jamais desistirá de tentar nos afastar do Senhor. Então ele investe em outra área, toma como alvo outra área da nossa vida, que o ser humano busca, e muito, infelizmente, que é a glória pessoal. Isso aconteceu no Éden. Vocês se lembram muito bem disso. O homem quis ser como Deus, ter o conhecimento de Deus. A jornada de Israel no deserto tem repetido isso aqui, no episódio de Miriam e Arão, quando eles quiseram a honra e a glória de profetas para si. Mas como é visto nessa segunda investida de Satanás, o diabo toma Jesus e leva então para o pináculo. Não se sabe exatamente onde é este lugar, mas é fato que era o local mais alto do templo de Jerusalém, lá na Cidade Santa, como o texto vai nos dizer. E com certeza este pináculo, ele estava num ponto onde facilmente o que acontecesse ali era visto. Alguns vão dizer que o horário que isso aconteceu foi na hora da tarde, do sacrifício da tarde, onde o templo estava lotado de pessoas. Onde de fato, se Jesus estivesse se jogado e ouvido Satanás, e ali os anjos o tivessem levantado, feito levitar e voar, aquelas pessoas se colocariam diante de Jesus e adorariam Jesus, mas não adorariam Jesus como Messias, não, porque o próprio Jesus diz que toda a glória era para o Pai, e tudo que ele veio fazer foi para honrar e glorificar o Pai, não ele mesmo. Ele estaria indo contra a vontade do próprio Pai no seu ministério aqui nesta terra. Então, Jesus responde o diabo dizendo: se o diabo diz que eu tenho toda a autoridade sobre os meus anjos, se eu tenho toda a autoridade para ordená-los e eles vão me guardar, o interessante é que o diabo ele cita o Salmo 91:11. O Salmo 91:11 diz: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. O diabo omitiu em todos os teus caminhos, em todos os caminhos do Pai, em toda a vontade do Pai, em tudo que o Pai tinha para ele e tem para nós. Obediência. Como o diabo é astuto, como desde o Éden torce a palavra, fala pela metade, tira do contexto os versículos, pois de fato ele assim o faz até hoje. Jesus Cristo responde com a palavra, e responde claramente com toda a palavra, como ele cita Deuteronômio 6,16. Seria usar o seu poder para fazer coisas que o Pai não queria, não era da vontade do Pai, não era o caminho, não era o prazer do Pai. Aquele filho amado em quem me comprazo, obedeceria ao Pai e daria prazer em tudo. Meus amados, então o Senhor Jesus Cristo responde, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor nosso Deus tem poder, mas não tente o Senhor teu Deus. Nós vimos muito bem aqueles que buscavam a glória para si, aqueles que muitas vezes usam o poder de Deus para se vangloriar. Nós vemos o que aconteceu a Herodes, quando ele tenta trazer o poder para si, ele foi comido de vermes. Esse é o destino daqueles que buscam o poder para si mesmo. E o inferno, uma das descrições que se fazem é isso. É o lugar onde os vermes consomem eternamente. Lugar de fogo, de enxofre, de sofrimento. Meus queridos, a glória do homem, não importa o que ela possa lhe trazer,
Agora, o fim dela é miséria, é vergonha e é humilhação. Não se esqueça disso. O diabo, por experiência própria, já tinha provado disso. Quando ele queria a glória de Deus, ele foi jogado, expulso do céu. E o destino dele não é nada agradável. Provérbios vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Em João diz que muitos creram em Jesus, mas por amarem mais a glória dos homens que a glória de Deus, não o confessaram como Senhor. Que Deus de fato nos ajude a não buscar de jeito algum, em momento algum, a nossa própria glória, a glória pessoal. E em muitos momentos, meus queridos, nós podemos ser pegos nesta armadilha. Em muitos momentos, quando você investe tempo da sua vida se afastando de Deus para ser melhores do que outras pessoas, você está buscando uma glória que não é de Deus e que não é a vontade de Deus. Porque nenhuma capacitação nossa, nenhuma dedicação que temos, se nos afasta de Deus, ela não é vontade de Deus. É uma tentação do diabo, apenas uma satisfação própria. Nós temos muitas vezes o desejo de buscarmos conhecimento, de aprendermos mais, às vezes só para saber mais do que os outros. Às vezes só para ser reconhecidamente maior do que outros. Cuidado, essa não é a glória do Pai. Porque se nós buscamos conhecimento para que a glória se reflita em nós, isso o diabo está trabalhando no seu coração. Se você busca o conhecimento para que o nome de Jesus seja glorificado, continue. Nunca desista, continue adiante. Mas tem um último alvo que o diabo tem feito, tem atirado seus dardos inflamados em nossas vidas. É o desejo de poder. O versículo 8 e 10 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele adorarás. Meus amados, para ter poder as pessoas fazem coisas absurdas, infelizmente. Uns até dizem que vendem a alma para o diabo para ter poder. Sabe qual é o grande problema? É que suas almas já são do diabo. Não precisa vender mais. Mas as pessoas buscam a qualquer custo. Coré, Datã e Abirã, eles se levantam por causa do poder contra Moisés e Arão. E vocês sabem o que aconteceu com eles. A justiça e a ira de Deus caiu sobre eles e eles foram mortos. Essa segunda investida de Satanás contra Jesus dá errado também. Então ele faz essa terceira investida. Essa terceira proposta, e essa proposta é a mais indecente de todas, sem dúvida alguma. Leva Jesus para o monte alto e diz que naquele momento passa sobre eles todos os reinos da terra. Todos os reinos deste mundo e toda a glória deles. Deve ter passado as salas dos tesouros dos reis. Deve ter passado multidões se dobrando àqueles reis. E ele então apresenta aquilo para Jesus, e essa última cartada dele diz: tudo isto será teu se me adorares. Noutras palavras, o tentador está dizendo: você não precisa ir para a cruz para reinar sobre tudo e sobre todos. Há um atalho. Você não precisa sofrer na cruz para ser rei. Eu lhe dou tudo isso sem passar pela cruz. É este o oferecimento que o diabo dá para Jesus. Porque ele sabia que a cruz certamente era o ápice
da coroação de Jesus, da vitória de Jesus, do poder de Jesus sobre tudo, sobre todos. E ele diz: está vendo tudo isso aí? Eu posso te dar. Não seja tolo, não sofra, não passe por dificuldades para adquirir o que você deseja. Eu te entrego. Certo autor diz que se Jesus Cristo aceitasse essa sugestão, ele teria que usar armas da crueldade para fazer aqueles povos se tornarem seus servos. Porque nenhum povo se torna servo de outro rei se não for através da opressão. Meus amados, as características de Jesus não é a opressão, mas a mansidão. O que caracteriza o reinado de Jesus não é a opressão, é a servidão. É um rei, Senhor, que é servo. E Jesus sabia muito bem disso. E é bom lembrar que o poder que o diabo tem e que exerce neste mundo foi dado a ele. A Bíblia, em vários textos, de João inclusive, fala que ele é o príncipe deste mundo. Se ele assim o é, porque alguém lhe deu essa condição, não foi ele que tomou. E dentro do eterno propósito soberano de Deus, nós sabemos quem o fez. Outro detalhe, se de fato Jesus aceitasse essa proposta do diabo, será que o diabo cumpriria com a sua promessa mesmo? Porque Jesus sabia muito bem que ele era o quê? O pai da mentira. Ele te oferece coisas que ele não pode lhe dar. Apenas para você aceitar e adorá-lo, e se afastar de Deus, e só receber morte e condenação. Ele nos engana, ele é mentiroso. E quantas coisas ele tem nos oferecido, coisas que não estão no seu poder, e não está nas suas mãos. O reinado de todos estes mundos não estava nas mãos do diabo. O que o diabo faz aqui é aquela doutrina, aquele ensino dos fins justificarem os meios. Ou seja, se você deseja tanto alguma coisa, não importa o que você faz para adquirir. Não importa se você vende a sua alma para o diabo. Não importa se você rouba, trafica, mente. Não importa se você é corrupto. Não importa. O que importa é o que você vai receber no final. E há caminhos que são muito mais curtos para alcançar. E infelizmente este ensino tem sido usado, infelizmente mais uma vez, dentro dos meios evangélicos também. Onde muitos líderes, para verem as suas igrejas lotadas, não se preocupam com os meios para atrair as pessoas. Promessas que eles não têm capacidades de suprir. Curas que eles não têm poder para executar. Prosperidade que eles não têm condições de responder. E tantas outras mentiras que muitos oferecem, assim como o diabo, apenas para verem as suas igrejas lotadas. E então, a essa tentação, Jesus cita Deuteronômio 6,13, onde o contexto dessa passagem fala de obediência. Cristo deixa claro que a adoração verdadeira é a obediência. Obediência só se presta a Deus e a Deus somente. Para Jesus, era melhor ir para a cruz em obediência do que governar os reinos do mundo sem cruz, sem dor, mas em obediência ao Pai. Não importa o quanto você tem sofrido, vivido, não importa o quanto os seus desejos não têm sido satisfeitos, não barganhe com o diabo para que esses desejos sejam satisfeitos. Não se afaste de Deus para ter posses, poderes, dinheiro e recursos. Porque, infelizmente,
muitos não estão considerando a Deus apenas para ter mais, apenas para governar mais, apenas para ter mais dinheiro, apenas para ser ou estar num cargo mais elevado numa empresa, apenas para ter mais gente para te servir, mais empregados, apenas e apenas. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para estas tentações, parece que nós estamos longe delas. É o Senhor Jesus Cristo sendo tentado. Parece que são coisas que não nos atingem. Poder, glória. Imagina, eu sou tão humilde. Imagina, eu tenho tanto pouco recurso. Isso não vai me atingir jamais. Imagina, os meus desejos são tão simples. Meus amados, eu acho que você não entendeu o que é glória, o que é poder, o que são desejos. Certa vez perguntado a um dos homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes, revista americana, que faz essa listagem, por que ele já com mais de 70 anos, ele ainda trabalhava tendo bilhões e bilhões de dólares? O que o motivava aquilo? Ele dizia, apenas mais $1. Apenas, não é mais 1 bilhão, apenas mais $1. Talvez o seu desejo pelo poder é apenas mais R$1. E isso tem lhe afastado do Senhor. Talvez o seu desejo por glória é apenas mais uma pessoa te reconhecer. Talvez a satisfação dos seus desejos seja apenas um carro de 1 ano mais novo. Ou quem saiba, não é isso. Meus amados, não está longe de nós. Pelo contrário, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas à semelhança de nós e venceu todas elas. A nossa semelhança, e isso aqui é fato, é claro. As áreas que o diabo coloca lá no alvo nas nossas vidas, que infelizmente muitos têm caído, muitos têm sido atingidos, é a satisfação dos nossos desejos, imediatamente dos nossos prazeres. É o desejo de glória, é o desejo de poder. Poder não é você se tornar um grande reconhecido homem nacionalmente. Talvez você queira ter poder apenas para mandar na sua casa. E tem feito coisas terríveis para isso. Talvez você queira poder apenas para mandar nos seus pais. E tem mentido para isso. Talvez você não será reconhecido ou não busque o reconhecimento de toda esta cidade. Mas talvez você tenha feito para ser reconhecido lá na sua família, entre os seus irmãos, como o melhor de todos. Esse meu filho, ao ouvir dos pais, né? Esse sim me dá orgulho. Quando criança, os filhos já têm essas armas. Vocês já perceberam como criança busca poder? Como criança busca glória? E como criança busca a satisfação dos seus próprios desejos? E os pais têm caído como patinhos nisso. A criança quer uma coisa, o pai diz não, ela esperneia, ela briga, ela fica sem comer. O papai e a mamãe, coitada, ama tanto os seus filhos, vai lá e satisfaz o desejo do miserável ditador, pecador que está ali diante dele. Eu não estou falando de criança de 5 anos, não, de 6 meses de idade mesmo, de 1 ano. A criança querendo a glória para si mesmo, ela quer a atenção do seu pai e ela mente acusando os seus irmãos de coisas que eles não fizeram para serem corrigidos.
Ou você, quando é criança, nunca fez isso? Para ser o filhinho do papai e o filhinho da mamãe. É sério. Você já vê isso nos pequeninos. A busca do poder. E como eles manipulam os seus pais. Com chorinhos, com biquinho, com raivinha. Eles podem até enganar os pais, mas não engana a Deus. Você não engana a Deus. Se você for um filho birrento, não vai rolar. Você pode espernear no chão. Pode ficar o ano inteiro se esperneando. Não vai rolar, você não vai mudar o que Deus vai fazer por você. E pelo contrário, quando tu levantar, vai ter no lombo a vara da correção do pai. Porque ele não alisa os seus filhos a quem ama. Por isso que ele corrige. Vocês perceberam que talvez você esteja errando na criação dos seus filhos? Vocês perceberam na vida dos pequeninos que estas áreas já estão presentes? E que você não pode contribuir em nada para que quando eles cresçam sejam presas fáceis nas mãos do diabo? E se você hoje tem sido essa presa fácil, começa a se proteger mais. Não seja um alvo tão fácil para os dardos do inimigo. Pensem bem nisso. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Mas eu quero terminar, lendo a instrução de Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, sujeitai-vos à vontade de Deus e a ela somente. E resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Quando nós sujeitamos a nossa vida à vontade de Deus e resistimos ao diabo, o que acontece? Ele fugirá de nós. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. Vamos orar nesse instante, clamando ao Senhor para que Ele nos dê essa direção. Pai, nós somos gratos a Ti. Gratos pela Tua palavra, pela Tua instrução e exortação. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que sejamos instrumentos ou alvos fáceis nas mãos do diabo, servos do diabo, instrumentos para a perdição. Que em nome de Jesus, como servos transformados, como servos do Senhor Jesus Cristo, somos tentados assim como Ele, mas em nome de Jesus, ó Pai, nos dê também firmeza na Tua palavra e em obediência possamos assim agradar ao Senhor e ao Senhor somente. Fazer a Tua vontade e não ouvir a voz, por mais atraente que seja, do diabo. Não ouvir, ó Pai, os oferecimentos dele, por mais proveitoso que pareça, não nos levará a caminhos de vida. Senhor, nos dá força para resistir aos ataques do inimigo, aos dardos inflamados do diabo. Dá-nos, ó Pai, segurança, firmeza, através do Teu Santo Espírito, para viver uma vida em total obediência ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo estava ali iniciando o seu ministério e tantas coisas ainda tinha que padecer para cumprir toda a Tua vontade. E logo no início, o diabo tenta desvirtuá-lo, desvencilhá-lo do caminho que era teu, para seguir o caminho de morte. Mas certamente ele não se permite, e à luz da obediência à Tua palavra, resiste ao diabo, e ele o deixou. E a grande bênção, que tudo e todas as necessidades que Jesus ali estava passando, diante de 40 dias sem comer, diz a Tua palavra que os anjos o serviram. Louvado seja o Teu nome, porque quando nós resistimos ao diabo, quando fazemos a Tua vontade, o Senhor mesmo é que supre cada uma das nossas necessidades. É o Senhor mesmo que nos dá uma vida de prazer. É o Senhor mesmo que nos conduz para a honra e glória somente a Ti. E é no nome de Jesus e que nós oramos agradecidos. Amém.